Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Quem Pensa Enriquece. Vamos lá. Voltando de onde a gente estava falando sobre vendas. Então, beleza. Conhecimento específico fundamental para você realizar a sua obtenção de riquezas, a sua expansão do seu próprio repertório. A gente estava falando de precificação e valoração. Precificação tem a ver com algo que é comum, que é o valor por hora. Pô, Carbonão, mas você não falou que hora é uma medida subjetiva, que tem a ver com, sabe, tem a ver com intervalo de recarga e tudo mais? Pois é, você pode ter uma produtividade por hora maior do que a do seu concorrente, mas isso não será levado em consideração na contratação da empresa. O que que a empresa vê? A hora e não a técnica. E aí nivela todo mundo por cargo. Mesmo que você, no cargo que você tem, e o seu parceiro ou colega de trabalho, no cargo que ele tem também, tenham a mesma função, a valoração de vocês é diferente. Sempre será. Por quê? Porque a valoração de vocês tem a ver com a experiência que vocês proporcionam. A sua experiência individual proporcionada é única. Essa é a ideia que tem a ver com a valoração, a experiência proporcionada. Você pode encantar alguém numa experiência com um instante. E a outra pessoa, em uma hora, pode não produzir o mesmo efeito. Então, é por isso que o valor por experiência, a margem dele é muito maior. Então, a margem que você tem para você ganhar mais dinheiro, mais riquezas, é muito maior aqui. Já que, em termos quantitativos, de forma a parear de maneira igual com outras pessoas, perde-se muita coisa. E não apenas potencial para você, mas também para outra pessoa. Então, perde-se potencial quando você equaliza todo mundo numa mesma régua. E esse potencial poderia usufruir, inclusive, o seu contratador, o seu empregador, a empresa que você trabalha, etc. e tal. Então, é por isso que existem medidas, digamos assim, empresariais, que visam aumentar o senso de individualidade da galera, o senso de identidade da galera. Por quê? É uma tentativa de você favorecer a melhor experiência do colaborador na empresa e, portanto, pressupõe-se que isso levará a um valor maior do colaborador na empresa. Só que o bagulho é muito mais complexo do que parece, tá? Quando a gente fala de precificação, a gente fala do que é comum às partes. Por exemplo, o intervalo de tempo, entre aspas, para a Terra fazer uma rotação é o mesmo para todo mundo na Terra. Então, o tempo é o mesmo, a rotação é a mesma, a translação é a mesma. Agora, qual que é a diferença? O que é feito nesse intervalo de tempo? Estatisticamente, do amanhecer ao anoitecer e ao amanhecer novamente, assim sucessivamente, a galera dividiu isso em um intervalo de tempo. Tem gente que trabalha de noite, tem gente que trabalha de dia e tudo mais. A ideia é, o que é comum às partes é a medida de comparação. O que é único a cada parte é o entendimento prático, é o entendimento verdadeiro, é o conhecimento, é a técnica, é a perspectiva da pessoa. Lembra do busão e do itinerário? Pois bem, você está sentado no busão. Lembra que poderia esse busão ter um monte de clone e todos os clones, ainda assim, teriam perspectivas diferentes? Por quê? Porque o ponto de vista de cada clone dentro do busão já automaticamente pressuporia, tá, experiências interpretadas diferentemente. E mesmo que não fosse assim, eventualmente, na prática, pontos de vista diferentes incorrem em conclusões diferentes. Tudo isso para dizer o quê? O que é único a cada parte, aqui é mais interessante na hora de você vender. Portanto, valorize mais a sua unicidade, a sua característica única.
Ou um outro termo difícil e com uma palavra engraçada, a sua idiosincrasia, tá? Não tem nada a ver com idiota, não, apesar do radical ser o mesmo, tá? Então, a sua idiosincrasia, a sua peculiaridade. Valoriza mais isso. Só que valorizar como? Adquirindo conhecimento especializado. Como é que você valoriza a experiência única que você pode proporcionar para as pessoas? Sendo essa experiência realmente única. Se você tem, por exemplo, um monte de concorrente, como é que você vai se diferenciar do concorrente ou da concorrência no geral? Com a qualidade do atendimento prestado, com o conhecimento especializado que você tem e os seus concorrentes não têm, de forma que o que você entrega seja realmente único. À medida que você vai entendendo essa dinâmica, você vai, junto com a geração de demanda, ou seja, aumentando a geração da demanda para o seu serviço, para a sua solução, aumentando também o preço. Quanto maior a valoração, maior tende a ser o preço. Só que essa valoração, ela não pode ser no achismo. Ela tem que ser fundamentada no quê? Na realidade objetiva. E como é que você pauta na realidade objetiva? Compara com a performance das outras pessoas. Performance subjetiva e objetiva. Vamos supor que você acha que o seu concorrente é um incompetente, mas ele está ganhando muito mais dinheiro que você. Então, ele é competente mais do que você em ganhar dinheiro. Portanto, aprenda como é que ele está fazendo. Qual que é a diferença dele em relação a você? O que que ele pensa que você não pensa? Qual que é a conduta dele em relação à sua? E vai estudando esse tipo de coisa. Conhecimento especializado. Adequa isso juntamente com seus valores, com seus princípios, com a sua própria conduta. De repente, o cara fatura mais que você por não ter escrúpulos e não ter moralidade nenhuma. E aí você pode faturar menos, mas sabendo que você age de maneira idônea, de maneira correta. Então, esse tipo de coisa tem a ver com vendas, tem a ver com resultados. E é isso que muita gente acaba confundindo. As pessoas acham que sempre para você ter resultado, você precisa agir de maneira errada. E absolutamente não. Você pode agir de maneira certa e ter resultados ótimos. Agora, esses resultados terão que ser conquistados à base de muito esforço. Esforço em qual sentido? Para você ampliar o seu conhecimento, o seu repertório. E para isso, deixe de lado a arrogância cognitiva e entenda que você não sabe tudo o que você deveria saber para ganhar dinheiro. Isso falando de uma maneira bem gentil, porque na verdade, na prática, as pessoas, no geral, não sabem quase nada para ganhar muito dinheiro, para ganhar muitas riquezas, no geral, eu incluso, tá? Então, se isso que você está vendo nesse curso para você já parece profundo, entenda que não é quase nada perto do que você pode aplicar para você, do que você pode descobrir para você no seu caso específico. E mesmo o que eu estou transmitindo aqui nesse curso, que é uma teoria, de certo modo, mesmo que tenha sido pegada na prática e experienciada no dia a dia, ainda assim, para você, quando você for assistir, isso vai ser uma teoria. Vai soar como teórico. Portanto, para você ter o conhecimento prático, você tem que praticar. E aí você precisa de coragem. E como é que você adquire coragem? Alinhando o seu pensamento com a realidade objetiva, ao invés de ficar no mundo subjetivo, ao invés de ficar no mundo das impressões, das ideias, das opiniões. Esquece um pouco a opinião e foca no fato. Foca nas coisas como elas são. E você vai ver como você vai melhorar os seus resultados instantaneamente. É impressionante. Às vezes você tem um apego a uma coisa subjetiva, e esse apego pode estar te segurando para você ganhar mais dinheiro, ou mais riquezas, ou de maneira geral. Entendeu? Esse apego pode parecer bom para você, mas na prática pode não ser tanto. E aí, quando você coloca na prática e você começa a ganhar mais dinheiro, mais recursos, mais tudo, você vê que, de repente, o que estava mais te travando era uma ideia, era uma coisa intangível. Então, e aí você vai tendo resultado, você vai começando a gostar do resultado. Ótimo, excelente. Então, construa com base nesse processo de habituação em se ancorar na realidade objetiva, construa nesse processo o seu caráter.
Isso assim, é um assunto semi-paralelo muito interessante, porque, vamos lá, o seu caráter, existe uma frase muito legal sobre isso, acredito eu que quem cunhou a frase foi Jim Rohn. O caráter é o que sobra quando o carisma acaba, sacou? Sabe aquela pessoa carismática, sempre sorridente, sabe, que tem aquele magnetismo pessoal, influencia as outras pessoas com muita facilidade e tudo mais. Esse é o carisma. O caráter é o que sobra quando o carisma acaba. Se você pegar e esfregar o carisma até sair tudo, o que vai sobrar é o caráter. E aí, qual que é o seu caráter em relação à aquisição de riquezas? Em relação à ancoragem com a realidade objetiva? Será que a sua tendência maior é ficar no mundo ilusório, fantasioso, mentiroso, delirante da subjetividade? Ou você ir para a realidade objetiva? É a hora da escolha. Será que a sua escolha será ficar vivendo numa mentira ou viver a verdade? Lembra que eu falei lá atrás que a verdade vai te libertar, mas primeiro ela vai te deixar muito puto? Pois então, por que ela vai te deixar puto primeiro? Essa putice vai ser justamente a sua deparação, você se deparar com o fato, que não era aquilo que estava na sua imaginação, ou naquilo que estava na sua opinião. Isso é desconfortável. Só que depois ela te liberta. A verdade liberta. E aí você vai aprendendo que quanto mais você pauta a sua vida na realidade objetiva, mais você consegue encontrar maneiras mais contundentes de se valorar. Ou seja, de uma forma ou de outra, isso é para você se valorar mais, para você atribuir mais valor a você. Só que não um valor arbitrário, por exemplo, aquela coisa assim de a mamãe falou que você é lindo, então você acha que você é lindo. Não, cara. É uma coisa objetiva, por exemplo, uma competência profissional com base em um teste de aptidão, por exemplo, tá? Então não é a opinião de ninguém, é o fato, é a prova, é a realidade. Então, quanto mais ancorado na realidade você estiver, melhor você conseguirá valorar o seu tempo em relação ao serviço que você presta. Então, por exemplo, aquela coisa assim de 1 hora do tempo de uma pessoa, por exemplo, de um terapeuta e tudo mais, pode valer, por exemplo, $200, 1 hora de terapia. Uma mesma hora de terapia pode valer $2.000. Por quê? Porque a valoração do profissional de $2.000 é maior. Às vezes, a competência dos profissionais é mais ou menos equivalente. Só que a experiência, a entrega do profissional de $2.000 é mais personalizada, é mais adequada a você. Por isso, a valoração maior. Veja que o que é comum às partes tem a ver com a precificação. E o que é único a cada parte tem a ver com a valoração. Beleza? Então, se você quer enriquecer, primeiro, entenda a precificação do mercado. Entenda. Saiba qual é a média. Qual é a média do quê? Do salário mínimo? Qual é a média de tempo de trabalho? Qual é a média do comportamento social? Qual é a média do mercado em cada área, ou principalmente na área que você quiser seguir. Entenda a média, entenda as médias de maneira geral. E depois entenda a sua peculiaridade em relação a essa média. Como é que você pode se destacar em relação a essa média? Só que para isso, entenda que a sua precificação anda lado a lado com a sua valoração. O que é único a você não tem teto de preço. O que é comum a você e aos outros tem teto de preço e tem piso, às vezes também. Então, perceba que para você investir em escala, construa valoração. E essa construção de valoração tem a ver com o que comumente se chama de construção de conteúdo, de marketing, de relacionamento, de conteúdo, aquela coisa toda, de você criar um ecossistema, um ambiente associado a uma marca, associado, por exemplo, a uma ideia profissional de valores que a marca ou a empresa representa, e aí você vai construindo, basicamente, uma pessoa jurídica, uma empresa
que tem a ver com valores, que tem a ver com justamente a valoração e aí, consequentemente, a precificação dos produtos e dos serviços acaba sendo muito maior. Beleza? Então, o caminho é, primeiro entender as médias, depois veja no seu caso como é que a sua experiência pode ser diferenciada. E aí você vai perceber que, de certo modo, isso fica muito mais engessado quando você está numa carreira arcaica, tradicional, de, sabe, sempre seguir a mesma coisa, cargo, aí júnior, pleno, sênior e aquela coisa enfadonha toda. São degraus muito rígidos. Quando você empreende, quando você abre o seu negócio, quando você vende e trabalha com vendas, aí a margem é muito maior, tá? Então, por quê? Porque no aspecto corporativo você está competindo com estruturas já estabelecidas e que são engessadas porque favorecem as estruturas e não a você. Quando você favorecer a você, neste sentido e neste contexto, você vai entender que você tem espaço para crescer muito mais do que, por exemplo, a empresa permite você crescer. Você tem mais liberdade de ação agindo por conta própria do que dentro de uma empresa. E aí você pode abrir o seu próprio negócio, você pode empreender na área que for e pode ser muito bem sucedido com isso, principalmente se você aprende com aqueles que já empreenderam antes de você e já têm sucesso. Portanto, ancore-se na realidade objetiva, menos do achômetro, mais nos fatos que você está bem encaminhado para o sucesso, tá? Beleza? Estamos começando a falar de vendas, tá? Eu estou falando conceitos iniciais sobre vendas. No próximo vídeo, vamos ver sobre conexão e como isso é fundamental para você vender qualquer coisa e como a conexão faz parte integral do processo de vendas. Beleza? Ah, Carbonão, e o funil de vendas, é aquela coisa toda. Meu jovem, isso tem no Google, tá? Funil de vendas tem no Google. Geração de demanda, qualificação, depois você fazer o primeiro contato, depois você a apresentação do produto, negociação, tudo isso tem no Google. Vai e pesquisa você. Aqui eu quero te mostrar conteúdo novo, uma perspectiva nova. Funil de vendas, cara. Vai no Google, pesquisa funil de vendas. E olha só o que já tem, já está lá mastigadinho para você. Então, pesquisa você que você consegue encontrar um monte de coisa sobre funil de vendas. Agora, aqui você vai ter um conteúdo diferenciado. Aqui é uma perspectiva única, baseada no livro Quem Pensa Enriquece. Portanto, perceba que esse livro fala de inteligência infinita. Como é que esse fator de espiritualidade se conecta com vendas? Vamos ver sobre isso e muito mais nos próximos vídeos. Beleza? Por enquanto é só. Até o próximo vídeo!